Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: qual o significado da palavra sahar? É a comida que fica na hora do suhur, pouco antes do amanhecer. Pergunta 2. Qual é a decisão sobre comer o suhur? É uma ação desejável. Al-Bukhari disse em seu Sahih: a porta das bênçãos da refeição do suhur é sem afirmação, porque o profeta e seus companheiros oraram e ele não mencionou a refeição antes do amanhecer. Pergunta 3. Quem o deixar, o que acontece com ele? Não há pecado para quem o deixou de fazer, mas perdeu a bênção neste alimento. Pergunta 4. Qual é o benefício do suhur? A refeição do suhur ajuda a suportar as dificuldades do jejum. E é por isso que veio no hadith com a autoridade de Anas ibn Malik, que disse: o profeta, que a paz seja com ele, disse: coma o suhur, pois no suhur tem a bênção. Narrado por Al-Bukhari. E com a autoridade de Ar-Rabid, ele disse: o mensageiro de Deus, que as orações de Allah e a paz de Deus esteja com ele, disse: convidou-me para a refeição antes do amanhecer no Ramadã e disse: venha para a refeição abençoada. Narrado por Abu Dawud. Pergunta 5. Como é a bênção na refeição do suhur? É seguindo a lei e fornecendo bem para o jejuador com força e atividade. Pergunta 6. É sunnah atrasar o suhur? Sim. Sob a autoridade de Abi Atiyah, ele disse: eu disse a Aisha: há 2 homens entre os companheiros do profeta, um dos quais apressa o iftar e atrasa a refeição antes do amanhecer, e outro que atrasa o iftar e apressa a refeição antes de amanhecer. Ela disse então: qual é aquele que apressa o iftar e atrasa a refeição do amanhecer? Eu disse: Abdullah ibn Mas'ud. Ela disse: isso é o que o mensageiro de Deus costumava fazer. Narrado por An-Nisa. Com a autoridade de Sahal bin Sa'ad, que as orações de Deus estejam com ele, ele disse: eu costumava comer o suhur com a minha família, então era muito rápido para poder acompanhar a oração do Fajr com o mensageiro de Deus. Narrado por Al-Bukhari. Pergunta 7. A adesão à refeição antes do amanhecer é um afastamento da imitação dos cristãos? Sim. Sob a autoridade de Amr ibn al-As, que o mensageiro de Deus, que as orações e a paz de Deus esteja com ele, disse: a separação entre o nosso jejum e o jejum do povo do livro são aqueles que comem o suhur. Narrado por Muslim. Pergunta 8. Uma das formas de fazer a intenção do jejum é fazendo o suhur? Sim, porque é conhecido que toda pessoa que se levanta no final da noite e come o suhur quer jejuar, e porque toda pessoa viva, sã, que faz algo por escolha não pode fazê-lo, exceto por vontade. E a vontade é a intenção. E uma pessoa que não costuma comer no final da noite, exceto pela causa do jejum, mesmo que sua intenção seja apenas comer, não era o seu hábito comer nessa hora. E essa é a intenção. Pergunta 9. Quando era a hora do suhur para o profeta? O suhur do profeta era pouco antes do segundo chamado da madrugada para a oração, a ponto de haver cerca de apenas 50 versos de Alcorão entre seu suhur e o iqama para a oração. Pergunta 10. Quando começa o jejum? Será com a chamada à oração para a segunda madrugada, que é para a oração, porque ele disse: Bilal chama a oração à noite, então coma e beba, até que Ibn Umama Maktum chame a oração. Narrado por Al-Bukhari. E Ibn Umama Maktum costumava chamar a segunda chamada para a oração do amanhecer. Pergunta 11. A primeira chamada à oração impede comida e bebida? Ele não é impedido de comer. E o profeta disse: não impeça um de vocês ou qualquer um de vocês do chamado de Bilal para a oração de sua refeição antes do amanhecer, porque ele chama o chamado para a oração à noite, para que aquele que está entre vocês retorna e desperta seus adormecidos. Narrado por Al-Bukhari. Então, a primeira chamada para a oração antes do amanhecer é para alertar. Pergunta 12.
quem está no deserto, como reconhece a segunda aurora? A continuação do hadith anterior mostra a resposta. O profeta, que a paz e a bênção de Allah esteja com ele, disse: não é que ele diga isso e aquilo, e ele apontou a mão e ergueu até que ele diga assim, e ele me mostrou os seus 2 dedos, ou seja, o objeto do horizonte, narrado por Al-Bukhari. Pergunta 13. O que é mustahab em comer no suhur? O profeta, que a paz esteja com ele, disse: no suhur, sim, o suhur do crente são as tâmaras, narrado por Abu Daud. Pergunta 14. Algumas pessoas comem durante a segunda chamada para a oração no amanhecer até que a chamada para a oração termine. Então, qual é a decisão sobre esse ato? É possível julgar de acordo com o estado do muezzin se ele não chama a oração até depois da certeza do amanhecer. É obrigatório para quem ouve esse azan abster-se do momento em que é feito o chamado para a oração, conforme as palavras do profeta. Coma e beba até que Ibn Maktum chame o chamado para a oração, que seria o segundo chamado. Foi narrado por Abu Bukhari. Embora ele não tivesse certeza da ocorrência do amanhecer, a primeira é segurar quando ele der permissão. Está tudo bem se ele comer, porque o princípio básico, que é a noite, continua, e é melhor estar do lado seguro e abster-se. Pergunta 15. Existe uma lembrança ou súplica dita no suhur, uma indicação da vontade de jejuar? Não tem nada provado que o profeta proferiu esse assunto, e se ele soubesse disso para qualquer pessoa, ele teria informado a outros, mas isso não aconteceu. Então foi isso, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que irei responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.